Olá, meus queridos! Hoje começaremos a falar sobre o reino animal. Iniciaremos pelos invertebrados. Então, bem-vindos à aula de poríferos. Os poríferos, também conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas, surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos, que se agrupam em colônias. Esses animais não possuem tecidos bem definidos e não apresentam órgãos e nem sistemas. São exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, mas existem algumas espécies que vivem em água doce. Os poríferos vivem fixos a rochas ou as estruturas submersas como conchas, onde podem formar colônias de coloração variadas. Podem ser encontrados desde as regiões mais rasas das praias até profundidades de aproximadamente 6.000 metros. Alimentam-se de restos orgânicos ou de micro-organismos que capturam filtrando a água que penetra em seu corpo. Por sua vez, servem de alimento para algumas espécies de animais, como moluscos, ouriços do mar, estrelas do mar, peixes e tartaruga. O corpo de um porífero possui células que apresentam uma certa divisão de trabalho. Algumas dessas células são organizadas de tal maneira que formam pequenos orifícios, denominados poros, em todo o corpo do animal, e é por isso que esses seres recebem o nome de poríferos. A água que penetra no corpo do animal, através dos vários poros existentes em seu corpo, alcança uma cavidade central denominada átrio. Observe também que a parede do corpo é revestida externamente por células achatadas que formam a epiderme. Já internamente, a parede do corpo é revestida por células denominadas coanócitos. Cada coanócito possui um longo flagelo. O batimento dos flagelos promove um contínuo fluxo de água do ambiente para o átrio do animal. A essa água estão misturados restos orgânicos e micro-organismos que são capturados e digeridos pelos coanócitos. O material digerido é então distribuído para as demais células do animal. Como a digestão ocorre no interior de células, diz-se que os poríferos apresentam digestão intracelular. Os poríferos são animais filtradores, já que filtram a água que penetra em seu corpo, retirando dela alimento e gás oxigênio. Depois disso, a água com resíduos do metabolismo desses animais é eliminada para o ambiente por meio de uma abertura denominada ósculo. O esqueleto das esponjas é formado por diversos tipos de substâncias. Entre eles, destacam-se as espículas de calcário ou de sílica, com formas variadas, e uma rede de proteína denominada espongina. Muitas espécies de poríferos que ficam totalmente expostos aos predadores apresentam mecanismos de defesa contra a predação excessiva. O principal mecanismo é de natureza química e ocorre deste modo: algumas esponjas produzem uma substância tóxica e outras produzem substâncias com atividade antimicrobiana. Além de atuar como defesa contra predadores e infecções microbianas, essas substâncias tóxicas expelidas pelas esponjas são vantajosas na competição por espaço que os poríferos travam com outros invertebrados, como os corais e até mesmo com outras esponjas. Isso permite a algumas esponjas cresçam rapidamente.
Também são muito comuns relações de comensalismo. A estrutura do corpo das esponjas e as suas defesas contra predadores tornam esses animais excelentes refúgios para invertebrados menores e até mesmo para alguns peixes. Várias espécies dependem dessa proteção na sua fase jovem, do contrário, suas populações não ficariam estáveis. A reprodução dos poríferos pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, ocorre o brotamento. Neste caso, formam-se brotos que podem se separar do corpo do animal e dar origem a novas esponjas. As esponjas apresentam ainda grande capacidade de regeneração. Se uma esponja for partida em pedaços, cada pedaço poderá dar origem a uma nova esponja. No caso da reprodução sexuada, ocorre quando os espermatozoides, os gametas masculinos, estão maduros. Eles saem pelo ósculo junto com a corrente de água e penetram em outra esponja, onde um deles fecunda um óvulo, o gameta feminino. Após a fecundação, que é interna, forma-se uma célula-ovo, que se desenvolve e forma uma larva. A larva sai do corpo da esponja, nada com a ajuda de cílios e se fixa, por exemplo, numa rocha, onde se desenvolve até originar uma nova esponja. Talvez, ao tomar banho, você goste de se ensaboar usando uma esponja sintética, feita de plástico ou de borracha, ou uma bucha vegetal. Mas você já pensou em tomar banho ensaboando-se com o esqueleto de algum animal? Antes da invenção das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram muito usadas pelas pessoas para tomar banho e na limpeza doméstica, para esfregar panelas e copos, por exemplo. A extração desses animais foi tão intensa que quase os dizimou. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nos vemos em breve.